Fala aí, nação rubro-negra, se você é apaixonado pelo Mengão e quer ficar por dentro de tudo que acontece no seu clube mais querido do Brasil, você está no lugar certo. Hoje temos um vídeo recheado de informações e análise sobre o Flamengo. Vamos falar das últimas notícias, das expectativas para as próximas competições, como o Mundial de Clubes, Brasileirão e Libertadores. E claro, sobre a preparação do Mengão para buscar mais títulos em 2025. Temos também o grande clássico entre Brasil e Argentina, só que, como vocês sabem, o Gerson se machucou e agora é preocupação para o time do Mengão. E lembrando que a Arrascaeta também se machucou no jogo de ontem e é mais uma preocupação para ele, o Felipe Luiz, no time do Mengão. Já o Wesley está voando em campo e continua na seleção. E claro, vai participar desse grande clássico aí, Brasil e Argentina. Tudo isso e muito mais será analisado pela equipe da ESPN Brasil, F90, trazendo opiniões quentes e sem filtro. Então, fica até o final comigo, porque o Mengão merece toda a sua atenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E bora para o vídeo. Agarrados no baile, adversário do Flamengo no Super Mundial, León do México é excluído da competição. Oscar do São Paulo fala sobre gramado sintético e rebate frase de Leila Pereira sobre jogadores que deveriam estar aposentados. E ainda um passeio e agora no Sport Center. A gente vai com seleção brasileira para abrir bem este programa. O Brasil que venceu no final, naquela base do UFA, a Colômbia, e agora mira a Argentina. Vamos às novidades para o jogo de terça-feira. Quem traz o panorama, o dia da seleção, é a Vitória Leite. Aquilo que eles vêm já desenvolvendo nas suas equipes. Dorival pensa agora em como substituir as baixas titulares do último jogo. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães suspensos deram vaga a João Gomes e Beraldo convocados. Gerson, com dores na coxa, não teve lesão constatada, mas também foi cortado por precaução. Ederson ganha a oportunidade. Alisson, que foi substituído pelo protocolo de concussão, dá lugar ao Everton do Palmeiras. Apesar do movimento nos bastidores, os jogadores folgaram nesta sexta. Aqui em Brasília ainda tem mais 3 dias de atividades programados. Sábado, domingo e segunda, porque a seleção embarca na segunda à noite para Buenos Aires, onde na terça-feira enfrenta a Argentina no Monumental de Núñez. O que eu não quero é justamente isso aí, essa palavra, alívio. Não existe alívio. O que nós temos é que mantemos a nossa concentração, foco, busca pelo resultado seguinte. E vamos fazer um grande jogo lá dentro, independente das nossas perdas aí, de 3, às vezes, talvez 4 jogadores, mas nós vamos fazer um grande jogo lá perante um adversário dificílimo. Eu não tenho dúvidas disso. Mas teremos uma equipe que vai buscar jogar de igual para igual contra um adversário dos mais complicados e difíceis, o atual campeão mundial. Muito bem, então as mudanças na seleção brasileira, tivemos, a Vitória Leite trouxe a informação, né, o corte do Alisson, que teve um choque na cabeça, então até o protocolo prevê 5 dias sem jogar, né, Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, Magalhães e Guimarães fora e o Gerson, quer dizer, um buraco ali realmente com os 2 volantes titulares saindo, né, da seleção brasileira. Então, para o lugar ali temos João Gomes, que chega, o Ederson também, o Beraldo chega para a zaga e o Everton, o goleiro, convocado pelo Dorival Júnior. Muito bem, vamos seguir falando nesse embalo de seleção brasileira. Tivemos um evento no Rio de Janeiro com o baixinho eterno craque, o eterno baixinho, hoje senador. O Romário falou sobre seleção brasileira, sobre a Colômbia, sobre a eleição da CBF, vários assuntos. A eleição da CBF, aliás, marcada para a próxima segunda-feira, com um só candidato, Edinaldo Rodrigues, atual presidente. E o Romário tem uma opinião clara sobre quem deve ser o centroavante da seleção nos próximos meses, até para a Copa do Mundo. Vamos ver. Na minha opinião, o camisa 9, quando tiver 100% recuperado em todos os sentidos, tem que ser o Pedro.
Não estando o Pedro, a seleção ontem, claro que pelos jogadores que tem, pelo que eles fazem nos seus clubes, é claro que sempre vai poder mostrar um futebol melhor. Mas é uma competição muito difícil. A Colômbia é um adversário difícil, tradicionalmente, né? Tem um time muito bom. O mais importante é que a gente saiu com 3 pontos e próxima aí da classificação para a próxima Copa. Tudo tem política. E segundo o estatuto da CBF, o presidente permite ao presidente marcar, antecipar uma eleição. Foi o que ele fez. Não está cometendo nenhum crime, não tem nada fora do estatuto. E em relação a ele não ter adversário, isso é porque, infelizmente, os concorrentes, os prováveis adversários, entenderam que não iriam ganhar. O Ronaldo, que seria um cara que eu tenho certeza que teria condição total de disputar para ser presidente, entendeu também que hoje ainda não é na hora dele. O que eu espero da CBF é que a CBF faça o papel dela. Esse presidente atual tem feito um trabalho bem melhor do que os outros, conseguiu tirar os ratos, os ladrões lá de dentro da CBF. Desejar boa sorte para ele, boa sorte para a CBF, até porque a gente tem uma Copa do Mundo e a CBF é a instituição mais importante do Brasil nesse momento, quando se fala de esporte, porque vem a Copa do Mundo aí. Bom, vimos aí o Romário falando do Ronaldo, que queria ser presidente da CBF, acabou desistindo por não ter o apoio das federações. Por falar no Fenômeno, ele foi ao Charla Podcast e falou sobre vários assuntos. O Fenômeno disse, por exemplo, sobre SAF, sobre os campeonatos estaduais e está de olho num possível negócio com o Corinthians, falando em SAF. Vamos ver. Eu imagino, talvez não na totalidade e talvez até os próprios clubes sendo dono de uma maioria, mas eu acredito que isso vai acontecer em menos de 5 anos. Eu acho que o que não fizer vai ficar para trás. Todos os clubes estão pensando em fazer. O Real Madrid está fazendo estudo para fazer isso. Como um aporte financeiro, né? Exatamente, porque você precisa vender autonomia pro dono, né? Exato. Ou, no caso europeu, ou você é um clube-estado, como PSG ou como City, que aí você abre lá o cofre, compra o que quiser e tal. É do príncipe. Ou se você é um clube que tem as contas certinhas, cresce 5% ao ano e tal, é difícil competir com um clube-estado, né? Sim. E eu acho que a SAF, mesmo que não seja no modelo como foi a minha do Cruzeiro, mas eu acho que os grandes, todos os clubes vão ter que fazer em algum momento. Até para trazer mais dinheiro para a indústria, né? Para os clubes se organizarem, para se organizarem e pagar as dívidas, porque os clubes estão se endividando cada vez mais também para ser competitivo, claro, né, cara? E a receita não aumenta e, pô, é aquela confusão, né? Não. No meu projeto para a CBF, e que para mim é uma ideia fantástica, parte de que o estadual ele tem que diminuir. Ele tem que diminuir, mas ele tem que melhorar ao mesmo tempo. Sim. A qualidade dele. Porque o entorno, não é que a quantidade de jogos, pô, é muito jogo ruim, né? Que não vale para nada, só para manter jogador em atividade. Não, faz o estadual no Brasil inteiro, com 7 jogos, sistema igual Copa do Mundo. 7 jogos. Primeira fase, o grupo de 4, passou, depois quarta, semi e final. Pô, acabou. Perfeito. Ajustado. Acabou o problema. Você tira 10 datas, você libera 10 datas para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, para... E as federações... Agora, o problema de calendário. Sim. E as federações vão fomentar a chegada desse campeonato lá, com segunda divisão, terceira divisão interna, e cada um resolve o seu. Exato, mas federações... na nata, Exato. É aquilo ali, são 7 jogos. Isso tudo do meu projeto que as federações não quiseram nem me ouvir. E dá para entender, né, que as federações perderiam força, poder com essa ideia do Ronaldo. Bom,
Bom, vamos viajar. A Inglaterra, comandada pelo Thomas Tuchel, começou bem, começou com o pé direito. As eliminatórias para a Copa do ano que vem, vencendo a Albânia do técnico brasileiro Silvinho por 2-0. Vamos ver como foi. A narração é do Fernando Nardini. Saiu ali com um desconforto na seleção. Tem duas coisas, tem essa lesão dele e a renovação de contrato com o Flamengo. São alguns dos assuntos. O período é de data FIFA. O elenco está de folga até segunda-feira. Mas os bastidores do Flamengo seguem movimentados. Perto de completar 100 dias na presidência do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, participou de uma reunião do Conselho Deliberativo e falou sobre o panorama financeiro do clube. O mandatário revelou uma receita recorde de 1,5 bilhão, com superávit de 180 milhões de reais e queda no endividamento do clube em 175 milhões de reais. Pelo outro lado, a dívida líquida aumentou de 48 milhões para 346 milhões de reais em 2024. Muito pela compra do terreno do estádio à vista e o investimento em jogadores como Alcaraz e Gonçalo Plata. Por falar no estádio rubro-negro, na mesma reunião, BAP afirmou que dificilmente a conclusão da obra acontecerá em 2029, data estipulada pelo antigo presidente Rodolfo Landim. Além do prazo, o valor inicial orçado em 1 bilhão e 900 milhões de reais deve chegar próximo de 3 bilhões. Em relação ao time, a possível lesão de Gerson no duelo entre Brasil e Colômbia preocupou a torcida para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, no sábado da próxima semana, contra o Internacional. Inicialmente, o jogador foi cortado por Dorival Júnior, mesmo não tendo uma lesão confirmada. O volante Ederson, da Atalanta, foi convocado para a vaga do camisa 8. Ainda falando de Gerson, a renovação dele com o Flamengo segue emperrada. Durante a reunião do conselho, o BAP ironizou o pai e empresário do jogador, afirmando, abre aspas, o atleta Gerson gostou da proposta, mas o atleta Marcão achou pouco, fecha aspas. Se a renovação com o Coringa não andou, com o Jorginho a expectativa segue positiva. A torcida invadiu as redes sociais da esposa do volante, que segue negociando com o clube para o meio do ano e está de folga no Rio de Janeiro. A ideia é tentar contar com o ítalo brasileiro para o Mundial de Clubes, mas um acordo está longe de acontecer. Uma foto da camisa do Flamengo com o nome Jorginho circulou nas redes sociais, mas a camisa foi comprada pelo empresário do jogador, João Santos, que postou a imagem. O Super Mundial de Clubes sofreu uma reviravolta nesta sexta-feira. O Comitê de Apelação da FIFA anunciou a exclusão do Leão a menos de 3 meses do início do torneio nos Estados Unidos. A decisão foi tomada por causa do critério envolvendo clubes pertencentes a um mesmo grupo empresarial. Os mexicanos Pachuca e León fazem parte do mesmo conglomerado, o que fere o regulamento da competição. O Alajuelense da Costa Rica entrou com ação na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, pedindo a exclusão de um dos dois times, além de sua inclusão no torneio. Pachuca e León foram até a sede da entidade que rege o futebol mundial tentar demonstrar que são geridos de forma independente. Mas o Comitê de Apelação não concordou com os argumentos. Antes mesmo do anúncio oficial da FIFA, os clubes mexicanos já avisaram que vão até as últimas instâncias da justiça esportiva para manter o Leão na competição. A FIFA só confirmará a Alajuelense como substituta caso a Corte Arbitral do Esporte dê ganho de causa aos costarriquenhos. O Leão estava no grupo D do Super Mundial, ao lado de Flamengo, Esperance de Tunis e Chelsea, contra quem faria sua estreia no dia 16 de junho em Atlanta. Que bomba da FIFA nesta sexta-feira, hein? O grupo do Flamengo é esse. Como trouxe o Antônio Chamorro, Flamengo, o Esperance da Tunísia, o Chelsea da Inglaterra, que vem tendo uma recuperação na Premier League, né? O 5º colocado do campeonato inglês. E era o Leão, o time do Rames Rodrigues. E agora, quem está ali é um ponto de interrogação. A justiça vai decidir e provavelmente no Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça, né? Vamos aguardar e acompanhar aqui
sempre no Esporte. Leila Pereira aqui ao meu lado, que ela tem tudo a ver com o próximo assunto. Neste sábado, depois do Sport Center, o Oscar do São Paulo é o convidado especial do André Pirral no nosso programa de entrevistas. E ele fala, por exemplo, do gramado sintético, das críticas aos gramados sintéticos, e responde às declarações da Leila sobre os jogadores que lideraram o movimento contra os gramados sintéticos, que, na opinião dela, já deveriam estar aposentados. O programa é amanhã, mas a gente separou um trechinho para você. E não é a questão de ser contra o Palmeiras, eu acho que o gramado sintético é muito complicado. Como, por exemplo, o Lucas machucou o joelho porque bateu o joelho no chão, lógico que tomou algumas faltas, que é normal de futebol, mas machucou o joelho porque o chão é muito duro e se fosse um campo natural, provavelmente amorteceria. Provavelmente não ia machucar tanto assim. Então, acho que essa questão de lesões, acho que é isso que a gente mais está contestando, mais está falando, que a gente sabe que está tendo muitas lesões além do futebol, é um futebol diferente. Acho que a grama fica muito mais rápida, muda algumas características do jogo que não é igual à grama normal. Como é que você interpretou a declaração da Leila, que a queixa parte especialmente de jogadores já mais velhos, que já poderiam ter se aposentado, se estão reclamando do campo aqui, que ficassem jogando na Europa? Não era nem o teu caso, porque você não estava na Europa, né? Não, acho que é os jogadores mais velhos, porque os jogadores mais velhos têm mais experiência, já é mais rodado e tem mais voz. Eu acho que não tem como o menino da base que não tem voz nenhuma, que nem joga, reclamar. Então, acho que isso aí é uma questão de lógica. Acho que a Leila dá umas declarações polêmicas normalmente, então acho que... Mas não é isso, a gente tem que respeitar, lógico que tem que respeitar o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético Mineiro, tem que respeitar os clubes que... Mas não é, a questão é nessa questão de... Hoje existe esse rodízio de peças. E até eu acho que ruim para as próprias peças. Sim. Por exemplo, o Joelito é um cara com muita qualidade. Mas eu senti ontem, você acha que ele sentiu um pouquinho o jogo? Ou você acha que talvez ele estava mal localizado taticamente para o que ele está acostumado? Não, ele é volante no Newcastle, ele joga ao lado do Bruno Guimarães, que também é do Newcastle, então assim... Eu acho que ele teve um erro, que pode acontecer com qualquer atleta, mas ele teve um erro que desmorona um pouco o mental dele dentro da partida, e o mental é muito importante. Mas eu não acho que o Joelito seja o cara para ser convocado para a seleção brasileira. Eu acho que o Brasil tem o João Gomes, que é um baita de um volante que não foi convocado. O Andrei, que agora o Bruno Guimarães não vai poder jogar contra a Argentina porque está suspenso. O Andrei Santos, que era do Vasco, que está fazendo uma temporada absurda na França, tem que ser convocado. Sabe quem está jogando muita bola nessa posição? Ederson. Também, ótimo jogador. Tá jogando ótimo muita jogador. bola. Então, essa posição... Aliás, gente, desculpa, nenhuma posição, a não ser as laterais, a gente tem escassez. Não temos escassez. Olha a zaga do Brasil. De goleiro, então, a gente joga assim pro alto. Goleiro, olha a zaga, gente. É Marquinhos, Gabriel Magalhães. É porque talvez esse rodízio de nomes que a torcida popular não acompanha tem muito a ver conosco também. De parar... Alguém vê aqui Premier League todo domingo? Talvez a maioria não veja. O próprio João Pedrosa, sendo massacrado falando que não é jogador para nível de seleção brasileira, ele é. Mas o Gabriel Magalhães, que muita gente não deve conhecer, é um ótimo zagueiro. Ele é um top do Arsenal, que é um baita de um clube lá na Premier League. Mas você não acha que tá na hora de as figurinhas já estarem... Tem, mas aí você tem que ter... Mas aí é o que o Verê tá falando, é coerência do treinador. Pouco, né? Coerência do treinador. Gente, o Endrick não ser chamado, ele só foi chamado porque teve corte. Isso pra mim é um absurdo. Como é que você não convoca o Endrick? Por que você acha que acontece isso? Eu acho que ele cai numa pressão. Tá em dúvida ainda? Será que tem isso também, né, gente? Ele cai numa pressão. Às vezes é o contrário do que todos se fala. O material humano. Não, o material humano tá tão bom que tem muitas opções e eu tô em dúvida. Você acha que é por aí, Pedro? Acho que é por aí. Acho que é por aí. Ele não tem convicção. Porque eu tô falando, o João Pedro jogou ontem. O João Pedro também joga muito bem lá no Brighton, da Inglaterra. Só que ele joga numa posição praticamente atrás do camisa 9. Ele não joga de camisa 9. Assim como o Matheus Cunha entrou muito bem ontem. Entrou muito melhor do que o João Pedro. Mas ele joga atrás do camisa 9. Nós não temos esse camisa 9 que o Dorival gosta. O camisa 9 que teoricamente nós temos é o Endrick e o Pedro que Eu vou te falar um que ele poderia chamar e testar na seleção brasileira. Rodrigo Muniz tá fazendo um baita campeonato com a camisa do Fulham. Esse é que é cria do Flamengo, tá hoje no futebol inglês. Tá fazendo gol pra caramba no Fulham e o próprio Dorival não convoca. Sim. Mas aí tá aí, a gente já tá trazendo outros nomes. Aí esse rodízio de gente não para. Ô, Vene Casagrande. Vamos lá, base. Vamos fazer a base da seleção brasileira aqui? Alisson e Ederson. O terceiro pode escolher o que você quiser. É Alisson e Ederson. Lateral, hoje, não temos unanimidade, mas teoricamente é o Wesley, na minha visão, que deve ser o titular. Sim. Direita.
Zaga, você tem 4 zagueiros de um altíssimo nível. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Murilo, que é outro do Nottingham Forest, que ninguém acompanha, mas tá jogando uma bola absurda. E também o próprio Léo Ortiz, que é um baita de um zagueiro e poderia ficar com a 4ª posição aí na zaga. Na lateral esquerda, incógnita. Guilherme Arana, Alexandro, Alex Telles, não sei. Pra mim são jogadores assim muito parecidos. Danilo, lateral esquerdo, que é um absurdo a gente como seleção brasileira ter um jogador improvisado. Ok. Aí, volância. Bruno Guimarães e Gerson. Acho que é uma ótima volância. André, João Gomes, Andrei, Joelinton, Ederson. Olha quanta gente. Olha pra frente, aí é figurinha carimbada. Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar. Ele vai, mesmo que esteja sem uma perna, porque tá claro isso na cabeça. Inclusive a seleção vai ser montada pro Neymar, porque é um absurdo, é um pra mim é um absurdo. Pra mim Neymar é um baita de um jogador, mas ninguém sabe se ele vai ter certeza ou não, entendeu? A seleção tem que ser montada coletivamente e não pensando no Neymar, porque o Neymar não é o Messi. As pessoas acham que o Neymar é o Messi. O Neymar não é o Messi. Pega um exemplo do Messi na Argentina, o Messi tem 35 anos e botou uma Copa nas costas. O Neymar tem 32 e ninguém sabe se o Neymar vai jogar bola ainda. Ninguém sabe. O Messi é um jogador que não é comparável ao Neymar. O Neymar não se compara ao Messi. Então essa ideia de vou montar a seleção brasileira em torno do Neymar. Por quê? O que o Neymar faz para poder fazer com que a gente acredite nisso? Nada. Nada nos últimos 2 anos. Então assim, o Neymar não é o Messi. Nós temos que ser fortes coletivamente. Rafinha, melhor do mundo. Vinícius Júnior, atual melhor do mundo. Gente, o Rafinha tá jogando Ele joga muito. Ele joga muito. Rodrigo, por mais que ele não vá tão bem na seleção, dá pra gente acreditar nele ainda, porque ele é um jogador que é titular do Real Madrid. Ninguém é titular do Real Madrid à toa. E aí tem a posição de camisa 9 que pode ter ou não pode ter, entendeu? Então assim, cara, desculpa. Material humano. Desculpa de quem não assiste futebol. Desculpa de quem não acompanha futebol. Nós temos o melhor material humano do mundo. Falta coletivo. Eu acho que ontem ficou nítido como a seleção brasileira é mal treinada, gente. Você não ter uma boa saída de bola. E eu tô falando de saída de bola porque hoje eu estou apaixonado pela saída de bola do Flamengo. E eu vejo como isso ganha jogo numa partida durante 90 minutos. O Arthur Jorge tinha um jogo todo de saída de bola. Que eu falava aqui, me irrita! Porque eu sou velho, não gosto de muito parecida com a do Felipe Luiz, que é muito usa o goleiro. Exatamente. Aí você pega os zagueiros que o Pedrosa acabou de mencionar. Você não consegue fazer uma boa saída de bola com esses zagueiros. O Marquinhos Gente, o Marquinhos jogando bola é um absurdo. Tu vê como ele sai com a perna direita e com a perna esquerda, os passes com a perna esquerda, que não é dominante, que ele consegue encaixar. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Não ele joga muito. há muito tempo na seleção. Ele é titular e capitão do PSG que tá voando na Champions League, entendeu? E é um cara até goleador, né? Se a gente parar pra pensar, um cara que quando se precisa até faz gols em momentos, porque é um cara que também tem um mental muito forte. O Vene Casagrande, a gente comentou dele aqui, o Jefferson. Beijo pra Jefferson, deve estar falando de mim, queridaço. O Gerson precisou ser substituído após se machucar na partida. Falamos até que foi até um momento que foi crucial ali para o desempenho da seleção, a saída dele. Já tem atualização, Vene? Você está sabendo de alguma coisa ou ainda não? O Flamengo, pelo que o Flamengo ficou sabendo, ele realizou exames médicos e aí agora estão esperando o resultado desse exame para saber a gravidade da lesão. Conhecendo o Gerson, pedindo pra sair, é porque ele de saiu fato... bem chateado. É porque tem de fato... Aí, ele ó, tentou põe na tela. De fato, ele é algo que bem preocupa. Chateado, Inclusive, no jogo contra o Fluminense, quando ele pede pra ser substituído e aí entra o Juninho no lugar dele, na ocasião eu mencionei isso. Eu falei, gente, isso preocupa, porque pro Gerson pedir pra sair... O Gerson não é um cara de pedir pra sair, muito pelo contrário, ele fica até o final, é um cara que fisicamente aguenta demais os jogos. E aí ele pede pra sair, é algo que me preocupou na ocasião. E aí fica a dúvida, será que foi uma forçação de barra ele ir pra seleção brasileira? Eu não sei. Seria leviano da minha parte eu dizer isso. Mas posso dizer, é difícil também você dizer para um cara que tá com esse mental, essa vontade, porque o que eu reparo em alguns jogadores, e o Gerson é um deles, é a vontade de vestir a camisa da seleção Tudo bem, brasileira. Fernanda, mas... E quando você fala para ele assim, você tá bem, mas é melhor você não ir? Tudo você bem, não Fernanda. ia? Não, eu ia. Tu ia, Pedro? Eu acho que, inclusive, ontem foi um retrato disso. Ele tentou ficar no jogo o máximo possível. Quando ele viu, aí pesou o racional. É isso. De, cara... Inclusive, no Fla-Flu, talvez ele peça pra sair porque ele já tá projetando a camisa amarela. Não, claro, eu não julgo aqui, não tô aqui pra julgar ninguém. Fato é que, novamente, a seleção brasileira prejudicando um clube, no caso o Flamengo, com uma lesão de um jogador há alguns dias para começar o Campeonato Brasileiro. É torcer para que não seja nada grave. E caso seja uma lesão, que eu acho que vai ser uma lesão, porque, repito, pro Gerson pedir pra sair, é porque me preocupa bastante. Qual é a solução pra isso, Vene? Porque, assim, eu tô fazendo uma pergunta, tá? Quando você fala assim, novamente a seleção brasileira prejudicando, a solução, então, é não convocar o atleta?
Pois é, eu também fico pensando nisso, porque eu acho que não é por aí. É lamentar, É lamentar. Porque, eu assim, acho que é isso. beleza, E eu vejo a torcida como falando, os torcedores, tá vendo? É por isso que não é melhor não ir pra seleção. Mas, gente, é a seleção brasileira. E outra, é o sonho dos caras, é a valorização dos caras. É isso que eu ia falar. Não é nem só o sonho. Não, pelo contrário. No bolso. Eu sou um cara que eu falo que o cara tem que ir, eu pô. sei disso. Até porque existe isso em contrato. Se você for convocado para a seleção brasileira, você ganha um bônus. Você pode ter certeza que todo jogador do Flamengo tem esse bônus. Não, e nem só pro cara, pro passe do cara. Quanto ele custa sendo jogador de um clube e quanto ele custa sendo jogador Inclusive, da o seleção Gerson já brasileira. passou por algo nesse sentido. Vocês vão se recordar quando ele se recusou a ir para a seleção brasileira, que a ele partir ficou daquele um tempo momento sem ir por ele isso. não foi mais convocado pelo técnico Sim, Tite na perfeito. ocasião. E Ele já passou por isso. Gente, eu não estou julgando, eu acho que o Gerson e os outros jogadores, eles têm que ir para a seleção brasileira. O meu ponto é o seguinte, é lamentar, porque novamente clubes vão passar por isso. Eles que pagam o salário do jogador e novamente um clube vai ficar sem um jogador. Para mim, um grande exemplo é o Pedro. Olha esse tempo todo aí que ele está ausente. O que eu tô falando sendo por exemplo, prejudicado. é porque, tipo assim, a seleção brasileira prejudicou o Flamengo. Eu acho que não é essa frase. Eu acho que é. O jogador se machucou com a seleção brasileira, porque, por exemplo, o Wesley, ele entrou ontem 15 minutos. Eu tenho certeza que o valor de mercado do Wesley pulou de X para 2X. Com certeza. Com 15 minutos de jogo Não, na eu não seleção tenho brasileira. dúvida disso também. Do que qualquer jogo que ele fez pelo Flamengo. Eu do que também qualquer acho. um. Então, assim, a questão de prejudicar ou beneficiar, cara, faz parte. Eu acho que faz parte do jogo futebol. Faz parte. E aí cai naquela máxima que todo mundo reclama, que a gente reclama, que o povo reclama, que é o calendário do futebol brasileiro. Então, mas esse é o ponto que a gente tem que lamentar. Esse é o maior ponto. Não é a culpa é da seleção. O Pedro, se não tivesse na seleção, não se machucaria. Não, ia acontecer. Na seleção ou fora da seleção. A projeção, o entendimento do qual é a culpa da lesão, isso é tão amplo na medicina, é tão difícil você julgar, botar o dedo, apontar alguém. Então não tem como ninguém falar isso. A culpa foi de fulano, que fulano se lesionou, difícil. porque é difícil. A culpa foi do não sei. Não tem como Não, eu fazer. acho que a gente pode Mas criticar sim o calendário do futebol brasileiro. Mas é isso que eu tô Isso a gente falando, não Pereira. pode deixar A de CBF do prejudicou calendário. novamente o Flamengo. Pode ser. É isso. A Pode culpa ser. é do calendário. A culpa não E é da pelo visto seleção, eles estão né? estudando colocar mais data na Copa do Brasil. São os brincalhões, né? Não, Pra piorar, eu não sei se vocês viram isso, quando a gente trouxe aqui a questão do Ronaldo, que é, o Ronaldo falou o seguinte, que ele tentou ser oposição para a CBF, para disputar a presidência, para disputar a eleição, e 23 das 27 federações não escutaram o Ronaldo. E quando eu digo isso aqui, gente, não é porque o Ronaldo ele é o melhor gestor do mundo, não. É porque se o Ronaldo, que é o Ronaldo, indiscutivelmente, que deu uma Copa do Mundo pra gente, não está sendo escutado para tentar ser oposição ou para tentar disputar uma eleição, quem vai ser? Porque daqui a pouco o Edinaldo vai continuar. Ele vai continuar. Ele vai ser. Ele já ganhou. Ele já ganhou. Sozinho. Foi então, chapa assim, única, pô. o problema da seleção é só o Dorival? É lógico que não. Nós não temos é. um problema muito profundo, que se chama eu não vou chamar de democracia, né? Porque não é democracia. Mas, ô Pedrosa, isso não é democracia. O ponto é, não é porque é o Ronaldo, e estamos falando de um dos maiores ídolos do futebol mundial. E que os grandes... Poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser o Ninguém Pedrosa. Se a federação não abrir a porta, é uma falta de respeito. isso aí. Porque, assim, é isso, não tem democracia. Independentemente de quem seja, Ronaldo, eu, você... Cara, a federação ela tem que abrir a porta e ouvir um Mas o que provado ele quis dizer é o candidato. seguinte, se o Ronaldo... É isso aí. Que o Ronaldinho não tá sendo escutado, você vai ser, nós não seremos. Se então, o pentacampeão é isso. mundial, tetracampeão mundial, Ronaldo respeitado no mundo inteiro, os maiores técnicos do mundo falam, melhor atacante que você viu, Ronaldo. E não é nem só isso. Qualquer ele lugar. é um cara que para o futebol, é um grande craque, Sim. um dos melhores da história, e ele continua nessa questão de gestão e tudo mais. Gestão. Então ele é um combo perfeito Exato. pra ser pelo menos ser escutado. ouvido. Isso, exatamente. Pelo menos falar assim, ó, nós temos duas opções, é o Edinaldo e o Ronaldo. Vamos tentar votar aqui? Faz o que você quiser. Agora, não ter nem a opção? Relaxa, a nova eleição só vai até dia 2030. De São boa. mais 5 anos. Vene Casagrande, tem os novos convocados aí pra esse jogo contra a Argentina, hein? O João Gomes tá nessa lista, o Beraldo, o Ederson e também o Everton. São os 4 nomes que entraram nessa lista aí para o jogo contra a Argentina. Esse jogo agora é na segunda? Não, quando é o jogo? Terça-feira. Jogo... Sabe onde é que é o jogo? Por que não chamou o Luiz Henrique? Sabe onde é que é o jogo? No Monumental. Lá ele deita. Ai, eu amo aquele lugar, gente. Meu Deus, um bom dia eu vivi naquele É lugar. um bom questionamento, por que não chamou o Por Luiz que não Henrique? chamou o meu Luiz Henrique? De repente para. Que fez de um chamar. golaço lá na Rússia aí na semana Isso passada. mostra a incoerência. Olha aí o meu fogão.
E aí, nação, que resenha foi essa? Rubro-negra. Falamos de tudo nas últimas notícias do Mengão, preparando para as próximas competições e o clássico Brasil e Argentina. E a lesão aí de Gerson, né? E o brilho do Wesley, né? O Flamengo segue forte e a temporada promete ser eletrizante. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha da base e da fase agora do Mengão? Dá para sonhar com muitos títulos esse ano ainda? Comenta aí embaixo e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no nosso canal. Lembrando de deixar os créditos para ESPN Brasil e SBT Rio Esporte. Até o próximo vídeo.